Amados, tem semanas, irmãos, que nós não temos nenhum dia livre. Sabia disso? Talvez você está visitando a igreja hoje, talvez você é um novo convertido. Mas tem semana, querido, que eu e a minha esposa, e muitos aqui, não temos um dia livre para nós. De segunda a segunda. Mas essa, irmãos, são as nossas escolhas. Nós escolhemos viver assim. Não devemos reclamar das escolhas que nós fazemos. Não reclame das escolhas que você tem feito. Porque essas escolhas, irmãos, vão determinar e nos deixar mais perto do céu ou do inferno. Mas eu queria dizer algo para você. Escolha todos os dias as coisas do céu. Escolha todos os dias. Tenha uma escolha na tua vida, para que você esteja mais perto do céu e longe do inferno. E longe do inferno. As suas escolhas, querido, as minhas escolhas, vão determinar aonde eu quero chegar, aonde eu quero ir. As escolhas que você tem feito vão mostrar aonde você quer chegar, até onde você quer ir. Qual tem sido a sua escolha? Temos que escolher o céu, querido. Temos que escolher as coisas que nos aproxime do céu. Ou seja, temos que escolher a Deus. Não é fazendo uma torre alta, ou comprando um apartamento no último andar de um prédio muito alto. Isso não vai adiantar nada. Escolha a Deus. A tua escolha tem que ser por Deus, querido. Amém, irmãos? Glória a Deus. E eu queria dizer algo para você também hoje. Eu queria dizer algo para você, que eu sou hoje um grande sortudo, irmãos. Não ganhei na Mega Sena, não troquei de carro, ainda. Porque eu estou trazendo uma pregação aqui hoje, irmãos, para aquelas pessoas que vai ser a última pregação da tua vida antes do encontro. Vai ser a última pregação sua, Juliana, Vanessa, Miriam e mais um monte de gente. Nosso alvo é 25 pessoas, viu, irmãos? Continue orando, o Senhor vai dar. Em nome de Jesus. E eu queria dizer para você hoje, Deus, Ele está preparando você para um novo nível de intimidade. Uma unção, querido, de querer mais a Deus. De querer mais as coisas de Deus.
E eu vou mais além. Tem pessoas que estão aqui hoje, que a tua vida, querido, nunca mais vai ser a mesma. A tua vida nunca mais será do mesmo jeito que você conhece a tua vida. Deus, querido, Ele quer mudar a tua história. No próximo domingo, você não vai estar aqui. Ou vai? Vai. Mas você já passou pelo encontro. Então essa é a última mensagem que você vai ouvir antes de ir para o encontro. E Deus vai mudar a tua história, a tua vida, a tua forma de pensar, de agir. Amém, querido? Aleluia. Porque quando Deus chama, irmãos, uma pessoa, Ele não chama por acaso. O intuito, o propósito, é mudar a vida da pessoa. É fazer algo diferente na minha e na tua vida. Se você roubava, não vai roubar mais. Se você mentia, não vai mentir mais. Deus te chama para mudar a tua história. Deus mudou a minha história, irmãos. E eu costumo falar que se nós vivermos 300 anos, vai ser 300 anos de mudança. Deus começa hoje a mudar a tua história. Nunca mais você será o mesmo. Nunca mais você pensará da mesma forma. O nosso Deus é um Deus de perguntas e respostas. Amém, queridos? Nosso Deus é um Deus de perguntas e respostas. Vamos ler a Bíblia, né, irmãos? Porque senão os irmãos vão falar assim, mas ele está falando, não falou nada da Bíblia ainda. Vamos ler a Bíblia então, para que você entenda o que eu estou falando. Gênesis capítulo 12. Muita gente sabe essa passagem aqui, decore salteada. Amém? Gênesis 12 fala quando Deus chama Abraão. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chama Abraão aqui, irmãos. Deus faz uma pergunta para ele. Nós vamos falar hoje, irmãos, aqui, que Deus é um Deus de perguntas e de respostas. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Que Deus o tempo todo está perguntando para nós. E Ele espera uma resposta sua. Abraão respondeu o Senhor, quando ele saiu da parentela, da casa,
pegou a mulher, o sobrinho, e saiu para um lugar que o Senhor ia mostrar para ele. Amém, irmãos? Até aí? Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo o que o Senhor está falando? Amém? O nosso Deus é um Deus de perguntas e respostas. Deus tinha uma promessa para Abraão, irmãos. E no meio de toda essa história, se Deus tem uma promessa para você, Ele vai cumprir. Deus não vai esquecer de você. Talvez esteja demorando. Talvez você acha que era para ter acontecido o ano passado, o mês passado. Deus não te deve nada. E nunca vai te dever nada. E Abraão, irmão, estava esperando. Deus falou para ele assim: eu vou te fazer uma grande nação. Era só ele e a mulher, ia dar filhos para eles. E o filho não vinha. Não vinha. E eles esperando. E um belo dia, a mulher teve uma ideia. Sara teve uma ideia. Chegou para Abraão e falou assim: ó, eu não posso te dar um filho. E aí falou para ele assim: se deita com a minha serva e tenha filhos com ela. Qual que seria, irmãos, a tua resposta? Homem. Foi essa a resposta de Abraão. A Bíblia fala, irmãos, que Abraão se deitou com a serva da esposa dele. E ela teve um filho. Mas eu não quero falar desse filho. Eu quero falar, irmãos, da resposta que Abraão tinha que ter dado. E essa é a resposta que você tem que dar para Deus. Quando ela deu a serva para deitar com Abraão, Abraão tinha que olhar para Sara e falar assim: a minha promessa é com você e não com ela. A promessa sua, querido, é com Deus, não é com o mundo, não é com aquilo que o mundo pode te oferecer. A promessa sua é com Deus. É essa a promessa que Deus tinha para Abraão. E é essa a resposta que Abraão tinha que ter dado para Sara. Sara, a minha promessa é com você. O filho que o Senhor tem para mim é com você. Amém, irmãos? Amém? A promessa, irmãos, é Sara. Graça de Deus. E não com Agar, a serva que é a lei. A nossa resposta tem que ser a mesma resposta que Jesus deu lá no deserto. Quando o diabo fala para ele transformar as pedras em pão. E Jesus fala que, vamos ler aqui: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra
que vem da boca de Deus ou de Deus. Esta é a resposta sua. Isso está escrito, irmão, se você quiser marcar, está lá em Lucas 4. A resposta sua tem que ser a mesma resposta de Jesus. Nós estamos falando aqui que Deus é um Deus de perguntas e um Deus de respostas. Você crê nisso, irmãos? Que Deus é um Deus que pergunta para você e espera a sua resposta, e espera você responder. Responder a Deus, irmãos, não é igual a ser velho de igreja. Às vezes eu estou falando de responder, você fala assim, mas eu venho no culto todo domingo. Eu já estou na igreja há 200 anos. Tem muitos jovens, irmãos, que estão passando a perna nos velhos. Porque os velhos pararam de ouvir a voz de Deus e começaram a ouvir a voz dos homens. E a vida dele não muda, não transforma. É sempre a mesma coisa. Porque não responde para Deus, irmãos. Porque tem respondido para homens. E o homem não pode mudar a tua vida. O homem não pode fazer nada por você. Aqueles que confiam em homem, confiam na força do seu braço. Confiam na sua inteligência. Aqueles que confiam em homem, confiam nele mesmo. Mas a proposta para você hoje, querido, o que o Senhor está falando para nós hoje, é que nós temos que confiar nele. Eu não sei qual que é a pergunta que você está lembrando aí. O Espírito Santo deve estar falando com você. Qual que tem sido a sua resposta para Deus? Qual que tem sido a sua resposta para o Senhor? Jeremias capítulo 1, irmãos, eu não vou ler. Você só anota aí. Do versículo 1 ao 8. Jeremias começa a chorar diante do Senhor. Chorar no bom sentido. Fala, Senhor, eu não tenho condições. Eu não vou conseguir. Eu sou uma criança. Depois você lê na tua casa. Jeremias capítulo 1, do versículo 1 ao 8. Mas o nosso Deus, irmãos, é um Deus de perguntas e respostas. Quando Deus enviar você a fazer alguma coisa, Ele vai te dar condições. Ele vai te ajudar. Da mesma forma que Ele falou para Jeremias, Ele vai colocar as palavras na tua boca. Não diga para o Senhor que você é uma criança. Não diga para o Senhor que você não consegue, que você não pode. Não diga para o Senhor que você não tem condições. Deus o tempo todo está falando, perguntando. O que acontece, irmãos, é que nós paramos de ouvir o Senhor e começamos a ouvir a nós mesmos. Começamos a ouvir o homem.
e paramos de ouvir a Deus. E aí as suas decisões, as nossas decisões, são baseadas naquilo que você conhece, naquilo que você sabe do homem. Por isso não conseguimos avançar muitas vezes. Saul parou de ouvir o Senhor e obedecer. Saul, irmãos, foi o primeiro rei de Israel. Ele parou de ouvir a Deus. E tudo que ele tinha, irmãos, ele perdeu, tudo. Não porque Deus é ruim, mas porque ele saiu do foco, ele saiu da direção. Ele começou a resolver as coisas do jeito que ele queria, da forma que ele queria. Perdeu tudo que ele tinha, inclusive a própria vida. Tinha tudo, irmãos, e perdeu tudo. Quando eu paro de ouvir a voz de Deus, irmãos, e começo a ouvir a minha voz, a voz do meu vizinho, a voz do mundo, começo a perder aquilo que eu tinha. Deus é um Deus de pergunta e respostas. Noé responde sabiamente para o Senhor, e a família dele inteira é salva. Durante 100 anos, irmãos, dura a resposta de Noé. Será que a nossa resposta para Deus consegue durar tantos anos assim? Ou nós respondemos sim para Deus hoje, e a primeira luta que vem, a primeira dificuldade que vem, você muda a sua resposta para o Senhor? Mudamos a nossa resposta. Muitas vezes vai ser loucura para os homens, irmãos. Quem olhava para Noé naquela época dizia que ele era maluco, doido. Construía um barco num lugar que não tinha rios, não chovia. E possivelmente alguém vai olhar para você e falar que você é louco, que você é doido, por causa das respostas que você tem que dar para Deus. Respostas corretas, irmãos. Eu preciso responder corretamente para o Senhor. Ezequiel 37:3. Deus faz uma pergunta para ele. É um texto que muitas pessoas já leram. Deus leva Ezequiel num lugar que tem muitos ossos, sequíssimo, diz a palavra de Deus, e fala para ele assim: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Qual a resposta dele, irmãos? Qual é a resposta de Ezequiel? O Senhor sabe. Ou seja, o Senhor pode. Sim, esses ossos podem viver.
sobre esses ossos podem ter vida. Pode criar vida. Querido, depende da sua resposta. Vem um agir do Senhor. Depende da tua resposta. Deus vai agir. Se você não tem fé, se você não acredita, como o Senhor pode responder? Se nós somos pessoas que não confiamos no Senhor, não acreditamos que Ele pode fazer na tua vida, como Ele vai agir, irmãos? Como o Senhor pode agir na minha e na sua vida? Depende da tua resposta. Venha o agir do Senhor. Outra coisa, quando é de Deus, a obra prospera, mas quando não é, se acaba. A pergunta que Deus tinha para Ezequiel ali, irmãos, era de Deus. A minha resposta tem que ser sim para o Senhor. O Senhor sabe. Talvez você está passando por uma dificuldade. E alguém ora por você. E você ouve uma palavra do Senhor para te trazer fé. E você vai responder para o Senhor: o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe o que eu estou passando, mas eu confio no Senhor. Eu acredito no Senhor. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha situação, a minha vida. O Senhor sabe. Essa é a minha resposta. Seja feita a vontade do Senhor. Essa é a sua oração, irmãos. Seja feita a vontade do Senhor na minha vida. Como Antônio e a Fátima falaram aqui. Eles simplesmente agradeceram ao Senhor. Mas agradeceram porque roubou o carro? O celular? Não, eles agradeceram pelo livramento. Não houve murmuração ali, irmãos. Teve tristeza? Lógico que teve. Eu acho que teve alguns momentos que deu vontade de enforcar o cara que fez isso. É homem, irmãos. É homem. Mas Deus, quando eles responderam para o Senhor, irmãos, veio o agir de Deus. Quando você responde a Deus de uma forma correta, o Senhor age. O Senhor vem e responde para você. Deus, irmãos, não vai deixar faltar nada para você. Deus, querido, Ele não vai dever nada para você, nada, nem uma agulha. O Senhor é um Deus de resposta. Ele é um Deus de pergunta e de resposta. Qual é a pergunta que Deus tem feito para você, querido? Esperando uma resposta sua. Qual é a pergunta que o Senhor tem feito para você? Esperando uma resposta. Talvez o Senhor tenha chamado você para fazer algumas coisas. Eu não quero mais. Eu não dou conta. Eu não consigo, eu não posso. Ninguém pode, irmãos. Ninguém consegue. Porque a obra não é tua, é dele. A obra é do Senhor.
Se eu estou aqui hoje, irmãos, porque o Senhor me chamou, e o pastor confirmou o chamado, eu não tenho condições de estar aqui, nenhuma. Mas a obra é dele, a unção é dele, a graça é dele, irmãos. Eu não estou aqui falando isso para você agora sair, começar a abraçar trocentos ministérios, entrar no teatro, começar a dar aula. Eu não estou falando isso, irmãos, para que você tenha essa atitude. A mensagem é: responda a Deus e não a você mesmo. Querido, quando você olha para você, você não tem condições mesmo, eu não tenho condições. Quando nós olhamos para nós, mas quando você olha para Deus, quando você olha para o Senhor, quando você responde para Ele, você pode. Você pode. Porque Ele é o dono de tudo. Amém. Aleluia. Não é questão da igreja, mas é ser a igreja. Não é questão da igreja, irmãos, mas é ser a igreja. Talvez você olhe para você e acha que a tua idade já é avançada e você não pode, você não consegue. A palavra de Deus diz que Deus chamou os jovens, mas também chamou idosos, como o Antônio e eu. Amém? O Senhor chamou jovens, mas chamou também pessoas um pouquinho mais de idade. Não é questão da igreja, mas é ser a igreja. Ouvir o Senhor, e é Ele que vai te guiar, vai te dar condições. Querido, é o Senhor que vai dar condições para você. Não é porque você é capaz, mas é porque Ele é capaz. Não é porque você merece, mas é porque Ele merece. Porque é obra dEle. E tudo é para Ele. Tudo é por Ele. Ele é o dono de tudo. Ele vai te dar condições para fazer. Porque a obra é dele. E não pode ser peso sobre você. Ser anfitrião não pode ser peso. Ser líder de célula não pode ser peso. Às vezes, irmãos, eu vejo que pessoas, elas são membros de célula, e parece algo tão pesado sobre a vida dela, que às vezes ela não consegue nem andar. Porque ela acha que a obra é dela. A obra não é sua, é dele. A obra é do Senhor. E ela não é pesada, irmãos. Ela é leve. Quando você entrega para Ele, quando você coloca nas mãos dEle. Ser anfitrião vai ser uma alegria. Ser líder vai ser uma alegria. Ah, então não vai ter mais nenhum probleminha.
Não vai ter nenhuma dificuldade. Não é isso que eu estou falando. As dificuldades vão vir, os problemas vão vir. Mas Ele vai resolver. O Senhor vai resolver, querido. Quando você responder para Ele da forma correta. Senhor, a minha célula está assim, Deus. Fulano, Beltrano. Senhor, me ajuda. Senhor, eles estão passando por essa necessidade. Deus, ajuda. Querido, é Ele que vai fazer. Não é você. Eu não tenho condição de mudar a minha vida, irmãos. Você não tem condição de mudar a tua vida. Mas o Senhor tem. O Senhor tem condição de mudar a tua vida, a tua história. A tua forma de pensar. Aleluia! Aleluia! A prioridade não é você. A prioridade é Ele. A prioridade, querido, é o Senhor. Ele tem que ser a prioridade na tua vida. Ele tem que ser o primeiro na tua vida. O Senhor tem que ser o primeiro na tua vida. Em tudo que você for fazer, Ele é a prioridade. Seja feita a tua vontade. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho mais tempo. Nós respondemos assim, muitas vezes. Servir ao Senhor, querido. A minha vida é dele. Você não entregou a tua vida para o Senhor? Você não veio aqui na frente, ou na célula, ou em qualquer um outro lugar, você falou: Senhor, a minha vida é tua, Deus. E agora começamos a falar: Senhor, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para orar, para ler. Eu não tenho tempo para vir na igreja, Senhor. Na verdade, Senhor, eu não consigo nem chegar no horário, no culto. Eu não consigo chegar na hora certa no culto, porque o Senhor não é prioridade na minha vida. A prioridade sou eu. A prioridade sou eu. Não é o Senhor. Deus é um Deus de perguntas, querido. Se você quer mudança na tua vida, se você quer algo na tua vida, se você quer aquilo que está no Senhor, responda para Ele da forma correta. Toda vez que você fala: eu não consigo, eu não posso, você está falando para Deus que Deus não pode mudar a tua história, que Deus não pode mudar a tua vida. Deus te chama para levar vida aonde não tem vida. Deus te chama, querido, para você levar vida aonde não tem vida. Poderão viver esses ossos? O Senhor pode mudar a vida dessa família. O Senhor pode libertar essas pessoas.
Senhor pode curar essas pessoas? Poderão viver esses ossos? Sim, o Senhor sabe. Então profetiza. Em cima da tua resposta, querido, Deus age. Em cima da tua resposta, vem o agir de Deus. Quando Ezequiel respondeu, o Senhor sabe, ele falou, então profetiza. Então profetiza. Profetiza. Deus te chama, querido, para mudar a tua história, mudar a tua vida. Deus te chama para levar vida aonde não tem vida. Deus te chama para ser profeta. Deus te chama para você profetizar aonde não tem vida. Seja um profeta na tua casa, na tua célula, na tua vila, no teu comércio. Seja um profeta de Deus. Deus te chama para ter uma grande fé. Deus te chama, querido, para você ter uma grande fé. E enxergar algo que ainda não existe. Talvez um emprego, uma faculdade, um carro, uma casa. Famílias convertidas, vilas convertidas, nações convertidas. O Senhor te chama para você ter uma grande fé. E ver algo que ainda não existe. Ver algo que ainda, aparentemente, é impossível de acontecer. O mar ainda não abriu, mas ele vai abrir. Amém? Aqueles homens, irmãos, chegaram na frente do mar e olharam, falaram, meu Deus, agora não, vamos morrer aqui. O mar se abriu, irmão, diante deles. Se o teu mar ainda não abriu, querido, ele vai se abrir. Em nome de Jesus, querido. Em nome de, eu não sei o que você tem pedido para o Senhor. Eu não sei qual que é a sua oração. Talvez hoje, você falou para Deus, Senhor, eu vou na igreja hoje. Mas talvez seja a última coisa que eu faço na minha vida. Talvez eu nunca mais volte naquele lugar. O mar ainda não abriu, querido, mas ele vai abrir. Em nome de Jesus. Por que eu estou falando isso para você? Porque depois que o mar abriu, querido, e o povo atravessou em terra seca, Josué, Eliseu, Elias, fizeram a mesma coisa. As águas não abriram só uma vez. O rio Jordão também se abriu. E esses homens passaram. Depois você lê na sua casa. Josué capítulo 3. E 2 Reis, capítulo 2. Fala do rio que abriu e os homens passaram.
Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O mesmo Deus, querido, que curava no Velho Testamento, cura no Novo e cura hoje. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, pode mudar a vida tua, pode mudar a tua história, pode abrir as águas da tua vida, querido. Pode fazer a obra naquela pessoa que você está orando, aquela pessoa que você está intercedendo por ela, que você está jejuando por ela. Deus não parou de agir. Depois que você entrega a tua vida para Jesus, você não tem mais duas vidas. Você sabia disso? Depois que você entrega a tua vida para Jesus, querido, você não tem mais duas vidas. Vida com Deus e vida circular. Agora eu sou o cara que vende os bolos. Agora eu sou o cara do sacolão. Agora eu sou a doméstica. Eu peguei aqui alguns exemplos da minha célula, irmãos. Não tem como eu colocar o Deus de lado e agora ser uma outra pessoa. Não tem como eu tirar a capa, irmão. Não tem como eu virar a chave. Depois que você coloca a tua vida nas mãos de Deus, é uma única pessoa. Não existe duas pessoas, irmãos. E se está existindo duas pessoas na nossa vida, tem algo errado. Tem alguma coisa errada em nós. Quando você responde sim para o Senhor, você é uma única pessoa com Ele, cheia do Espírito dEle. Você é a igreja de Cristo. Amém? Você é a igreja do Senhor. O Rogério ali trabalhando, é a igreja do Senhor. Ele não deixa o Rogério convertido em casa e só vai o profissional trabalhar, não. Ele é a igreja. A Grazi é a igreja. O Antônio, quando pega o ônibus para ir trabalhar, irmãos, é a igreja indo trabalhar. Não pode existir duas pessoas. É uma única pessoa. O Alexandre ali, vendendo churrasco dele. Se você ainda não experimentou, experimente, irmãos. É muito bom. Amém, irmão? Glória a Deus, Alexandre. Fazendo um comercial para ele aqui, irmãos. O Alexandre vendendo ali o seu churrasco. É a igreja, irmãos. É a igreja vendendo churrasco. Assando churrasco e falando em línguas. Amém? Glória a Deus. Assando churrasco e orando. Cheio de Deus. Isso é responder a Deus, irmãos. É ser dele por inteiro. Você parou para pensar? Ele assando churrasco e falando em línguas, e as pessoas passam e falam, meu, esse cara deve ser doido, maluco, né? Porque não entende nada, irmão, que está acontecendo ali.
E ele começa a orar, e começa a falar, e começa a profetizar, e falar o nome do Senhor, e falar que ama o Senhor, que gosta do Senhor, que depende do Senhor, e fala assim: Senhor, se eu vender, eu te amo, e se eu não vender, eu também te amo. Isso é ser de Deus, querido. Mas eu estou agradecendo porque não vendi. Não, você está sendo grato, porque o Senhor é o Deus da provisão. Ele vai te ajudar, querido. É loucura mesmo para os homens. Esse dia eu estava falando para o meu sobrinho a respeito disso. Visitar meu irmão no interior, estava falando isso para o meu sobrinho. Ando na rua cantando, falando em língua, o pessoal fala. Aí ele falou assim: ô tio, mas você faz isso aí mesmo? Eu falei, filho, eu não estou preocupado, cara, com as pessoas. Não tenho que me preocupar com as pessoas pensam de mim. Eu tenho que me preocupar o que Deus pensa de mim. O que Deus pensa de você? O que o Senhor pensa de você? Que você é louco por Ele? Que você faz tudo por Ele? Até anda na rua falando alto, orando. As nossas atitudes, irmãos, é loucura para o mundo. As pessoas não vão entender, mas elas vão te procurar. Quando você é igreja, quando você ora, profetiza, há algo em você que não existe nas pessoas. Há algo em você que não existe nas pessoas. Se isso, querido, não está acontecendo na tua vida, pergunte para Deus o porquê que isso não está acontecendo ainda na tua vida. Fala: Deus, por que isso ainda não está acontecendo na minha vida? Por que as pessoas ainda não me chamam de louco? Por que as pessoas ainda não me chamam de fanático? Por que as pessoas ainda não me criticam? Porque eu ainda me pareço com essas pessoas. Que talvez no meio dessas pessoas eu me esconda, e elas não consigam ver a glória de Deus, a graça, o poder de Deus em mim. E é algo errado, irmãos. Até onde você consegue ir em Deus? Até onde eu consigo ir em Deus? Outra coisa, tudo que você for fazer, você vai precisar de pessoas ao seu lado. Tudo que você for fazer, querido, você vai precisar de pessoas ao teu lado. Não ande sozinho. Não caminhe sozinho. Viu, jovem? Não ande sozinho. Não tente resolver os seus problemas, suas dificuldades sozinho. Há um cara que ora por vocês, o Vitor e a Josi. Queridos, há pessoas que oram por vocês. Há pessoas que jejuam por vocês, que intercedem por vocês. Não ande sozinho. Compartilhe as suas lutas. Mas não espere chegar no fundo do poço
para pedir ajuda. Peça antes, irmãos. Não sofra. Peça antes. No começo. Mas compartilhe também a sua alegria. Como o Antônio aqui compartilhou conosco. Compartilhe a sua alegria, irmãos. A sua vitória. Eu estou lembrando aqui do Alexandre, de novo. Eu lembro do Alexandre, irmão, quando o Alexandre estava ali no culto, ali, ó, ali atrás. Quem lembra do Alexandre, como ele estava? E ver o Alexandre hoje, irmãos. Há uma mudança poderosa na vida dele. Como ele chegou. E o que o Senhor está fazendo na vida dele? Eu estou falando do Alexandre aqui, porque Deus lembrou o Alexandre, irmãos. Um dia Jesus chegou na praia e disse para os pescadores que estavam ali, Pedro e mais uma turminha, lance as suas redes. Só Pedro respondeu, irmãos. E você sabe qual foi o resultado. Pegou muitos peixes. Só Pedro respondeu. E pegou muitos peixes. Foi tantos peixes que ele não conseguia puxar a rede. Teve que pedir ajuda. Por que eu estou falando isso? Peça ajuda, querido. Peça ajuda. Às vezes, querida, a sua liderança olha para você e percebe como você está. E fala para você, e aí, irmão, tudo bem? Aí vem a famosa resposta de crente. Tudo bem, graças a Deus. Que graças a Deus nada, irmãos. Você está passando por uma luta, uma dificuldade. Você está contente no seu trabalho? Você está contente na sua célula? O que está acontecendo na tua vida? No teu casamento? Como que pode estar tudo bem, graças a Deus? Você vai dar graça ao Senhor, sim. Mas você vai pedir ajuda. Há pessoas aqui, irmãos, que estão dispostos a te ajudar. Mas eu vou falar algo para você. Tem pessoas, irmãos, que há muito tempo já jogou a toalha. Tem pessoas, irmão, que acham que para ele não tem mais jeito. Deus não pode ajudá-lo. Deus não pode mudar a vida dele. Aí ele não compartilha. Aí quando você vê, a pessoa está fora da igreja. Ou está fazendo um monte de coisa errada. Deus é um Deus de perguntas, irmãos, e resposta. Não permaneça no erro. Peça ajuda. Deus vai te ajudar. Mas Deus vai usar vidas, pessoas, homens e mulheres, para te ajudar, para te aconselhar. Talvez você seja aquele que está esperando o outro responder. E aí, se der certo, eu também vou. Estamos na graça, irmãos. Mas Deus espera uma resposta nossa. Entenda o que Deus quer de você.
Nós estamos na graça do Senhor, vivendo na graça do Senhor, mas Deus espera uma resposta sua. Qual é a sua resposta diante do Senhor? Qual é a minha resposta diante de Deus? Não é você que faz, é Ele que faz. A matemática de Deus é diferente da nossa. Primeiro Ele te dá uma visão, depois a provisão. Eu tenho que responder como Pedro, irmãos. E eu não peguei nada até agora. Mas em cima da tua palavra, eu vou lançar a rede. Deus deu uma visão para Pedro. Jesus chegou perto de Pedro e falou: lança a tua rede. E ele falou assim: eu já pesquei a noite toda, não peguei nada, mas em cima da tua palavra, eu vou lançar a rede. Deus te dá uma visão, depois Ele vai te dar condições, querido. Às vezes eu estou querendo inverter. Eu quero as condições, para depois eu ter a visão. Se o Senhor me der grandes pessoas, der uma célula grande, aí eu aceito ser líder. Se o Senhor responder tudo que eu quero, os meus projetos, os meus sonhos, aí eu vou trabalhar para o Senhor. Deus te dá uma visão e depois a provisão. A matemática de Deus, querido, é diferente da sua, da nossa. Qual tem sido a minha resposta para o Senhor? A de Saul, que perdeu tudo, queria resolver do seu jeito, não soube esperar o tempo de Deus. Talvez você ache que está demorando. O tempo é dele, querido. É Ele que determina o tempo, a hora. Para você, talvez um ano, está demorando muito. Isso para o Senhor é segundos, é minutos. Deus está moldando você. Continue caminhando. Responda as perguntas do Senhor. Sabe qual é o meu grande problema? Minha dificuldade? É que eu fico olhando para mim. Eu olho para minhas condições. Eu vou no espelho e olho meu reflexo e falo: eu não tenho condições. Eu não posso. Eu não tenho condições financeiras, psicológicas, estrutura física. Olha para mim, eu sou tão magrinho. Ou sou tão grande. Olha na família que eu vim. Meu grande erro, irmãos, é olhar para mim mesmo e achar que eu não posso nada. Mas você não está errado. Eu não posso nada mesmo, quando eu estou olhando para mim. Mas quando eu olho para o Senhor, eu posso todas as coisas. Amém? Mas mesmo assim, a minha resposta é: eu quero, eu vou, eu preciso, eu necessito, me enche. Não sei como fazer, mas eu confio no Senhor. Eu tenho que olhar para mim, irmãos.
E vê que não posso mesmo. Mas eu preciso responder para Deus. Responder para o Senhor. É loucura, eu sei. Mas eu confio na cruz de Cristo. É loucura, irmãos. Servir a Deus é loucura. Às vezes é maluquice. Como eu falei aqui no começo, às vezes não tem um dia livre à noite. E pessoa já falou para mim assim: como que você consegue? Eu escolhi servir ao Senhor. Talvez você está olhando para mim e fala assim: que cara louco, não tem vida mais. A minha vida é dele, querido. A tua vida é dele. Qual tem sido a minha resposta para o Senhor? Eu não tenho que fazer o que eu sei. Eu tenho que fazer o que Deus me chamou para fazer. Talvez, querido, você está querendo fazer algo para suprir a sua necessidade. Mas Deus te chama nessa noite para fazer o que Ele quer que você faça. O que o Senhor quer que você faça? Talvez não seja o que você está fazendo. Você até sabe que Ele te chamou, só não sabe para quê? Porque você continua olhando para você. Olhe para Ele. Olhe para o Senhor. Pare de murmurar, reclamar. Deus é um Deus de perguntas, irmãos, de respostas. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você, aí, sentado. Se Ele não estiver falando com você, é mais grave ainda. Se o Senhor não estiver falando com você, é mais grave ainda. Se você parou de ouvir a voz de Deus, querido, e isso não te incomoda, é mais grave ainda. Quero ler mais uma coisa na palavra de Deus com você ainda, para nós encerrarmos. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 11. Se você quiser abrir, não precisa abrir, só marca aí. Hebreus 11. Fala das grandes respostas que os homens deram para Deus. Diz assim, Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Abel respondeu para o Senhor, querido, aqui. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Respondeu para o Senhor: Senhor, eu quero andar com o Senhor. Senhor, essa é a minha oferta, Deus. É a oferta que o Senhor tem pedido para mim. Essa é a minha oferta, recebe. Senhor, eu gosto tanto de andar com o Senhor, que eu quero morar com o Senhor. Pela fé, Noé, divinamente enviado das coisas que ainda se não viam, temeu para a salvação da tua família.
Noé respondeu para o Senhor, irmãos. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu ao Senhor. Pela fé, Sara, já de idade, deu à luz um filho. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque. E você? O que o Senhor tem te perguntado? O que o Senhor tem te perguntado? Fique de pé, querido.